Olá e sejam bem-vindos ao programa Sucessos e Fracassos, o programa que conta as histórias de empresas que marcaram época para o bem ou para o mal. No programa de hoje vamos falar sobre a Atari, uma empresa que foi a pioneira na indústria dos videogames, lançando consoles e jogos clássicos como Pong, Pac-Man e Space Invaders, mas que não conseguiu acompanhar a evolução tecnológica e a qualidade dos seus concorrentes, como a Nintendo, a Sega e a Sony. A Atari foi fundada em 1972 por Nolan Bushnell e Ted Dabney, dois engenheiros apaixonados por jogos eletrônicos. Eles criaram o primeiro jogo de sucesso da empresa, o Pong, um simples jogo de tênis de mesa que podia ser jogado em uma televisão. O Pong foi um sucesso instantâneo e levou a Atari a lançar o seu primeiro console doméstico em 1975, o Atari Home Pong. A partir daí, a Atari começou a dominar o mercado de videogames, tanto nos arcades quanto nas casas dos consumidores. Em 1977, lançou o Atari 2600, o console mais popular da época, que permitia trocar os cartuchos de jogos e tinha uma biblioteca de mais de 500 títulos. A Atari também investiu em licenciar jogos famosos de outras empresas, como o Pac-Man e o Space Invaders, que se tornaram fenômenos de vendas. A Atari chegou a faturar mais de 2 bilhões de dólares em 1982 e tinha cerca de 80% do mercado de videogames nos Estados Unidos. Mas foi nesse mesmo ano que começaram os problemas que levariam a empresa à decadência. Um dos principais motivos foi a saturação do mercado com jogos de baixa qualidade e consoles concorrentes. A Atari não tinha controle sobre a produção dos seus jogos para o seu console e permitia que qualquer empresa lançasse os seus próprios cartuchos. Isso gerou uma avalanche de jogos ruins, mal feitos e repetitivos, que decepcionaram os consumidores e desvalorizaram a marca Atari. Um exemplo emblemático foi o jogo ET, baseado no filme homônimo de Steven Spielberg. A Atari pagou 20 milhões de dólares pelos direitos do jogo e produziu mais de 4 milhões de cartuchos em apenas 6 semanas, esperando vender todos no Natal de 1982. Mas o jogo foi um fracasso total de crítica e público, sendo considerado um dos piores jogos da história. A Atari teve de devolver milhões de cartuchos que não foram vendidos e acabou enterrando cerca de 700 mil deles em um aterro no Novo México. Outro motivo foi a perda de talentos e liderança para outras empresas de jogos. A Atari não dava crédito e reconhecimento aos seus programadores, que eram os responsáveis por criar os jogos mais populares da empresa. Alguns desses programadores se rebelaram e fundaram uma própria empresa, a Activision, que se tornou uma das maiores concorrentes da Atari. Além disso, Nolan Bushnell, o fundador e visionário da Atari, saiu da empresa em 78 após vender a sua participação para a Warner Communications. Sem ele, a Atari perdeu a sua identidade e a criatividade. Um terceiro motivo foi a falta de inovação e adaptação às novas tendências e tecnologias. A Atari se acomodou com o sucesso do seu console Atari 2600 e demorou para lançar novos modelos mais avançados. Quando lançou o Atari 5200 em 82, já era tarde demais. O console era caro, incompatível com os jogos do Atari 2600 e tinha um controle defeituoso. Além disso, a Atari ignorou o surgimento dos computadores pessoais como uma nova plataforma para os videogames e perdeu espaço para as empresas como Apple e IBM. Um quarto motivo foi a má gestão financeira e estratégica da empresa. A Atari gastou muito dinheiro em projetos fracassados como o console Atari 7800, que foi cancelado antes de ser lançado, e o videogame portátil Atari Lynx, que não conseguiu competir com o Game Boy da Nintendo. A Atari também fez investimentos equivocados em outras áreas como filmes, música e parques temáticos que não tinham nenhuma relação com o seu negócio principal. A empresa também sofreu com a interferência da Warner Communications, que não entendia o mercado de videogames e tomava decisões erradas. Um quinto motivo foi a competição acirrada de empresas como a Nintendo, a Sega e a Sony, que ofereciam jogos e consoles mais avançados e populares na época. A Nintendo lançou seu console, o NES, em 85, que revolucionou o mercado com jogos como Super Mario Bros., Legend of Zelda e Donkey Kong. A Sega lançou seu console, o Master System, em 86, que tinha gráficos superiores ao NES e jogos como o Sonic e Alex Kidd.
A Sony lançou seu console, o PlayStation, em 1994, que tinha um leitor de CD-ROM e jogos como Final Fantasy, Resident Evil e Gran Turismo. Essas empresas conseguiram conquistar os consumidores com jogos de qualidade, personagens carismáticos, controle de produção, inovação tecnológica e marketing agressivo. A Atari não conseguiu acompanhar essas mudanças e ficou para trás. A Atari entrou numa crise em 83 e nunca mais se recuperou. A empresa passou por várias reestruturações, falências e mudanças de propriedade ao longo dos anos, mas nunca mais conseguiu voltar ao seu antigo esplendor. Hoje a Atari é uma empresa francesa que tenta se reinventar com foco em blockchain e NFTs, mas ainda enfrenta dificuldades para gerar lucros e ter relevância. Essa foi a história da Atari, uma empresa que foi do sucesso ao fracasso na indústria dos videogames. O que nós podemos aprender com essa história? Quais são as lições que os empreendedores e os empresários de hoje podem tirar sobre o caso da empresa? Algumas possíveis lições são: não se acomode com o sucesso e esteja sempre atento às mudanças do mercado e às necessidades dos consumidores. Valorize os seus talentos e reconheça o seu trabalho. Inove constantemente e busque novas tecnologias e oportunidades. Tenha uma gestão financeira e estratégica eficiente e alinhada com o seu negócio principal. Não subestime os seus concorrentes e saiba se diferenciar deles. Estas são algumas dicas que podem ajudar a evitar a falência e uma recuperação judicial como a Atari teve. Mas lembre-se, nem sempre é possível prever ou evitar as dificuldades que podem surgir no caminho do empreendedorismo. Por isso é importante ter resiliência, persistência e flexibilidade para enfrentar os desafios e buscar novas soluções. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Até a próxima!